vai dizer o seguinte: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Esse versículo eu quero deixar para todas as mães nessa noite, né? Muitas procedem virtuosamente, mas você, mãe, você é mais excelente. Vocês são mais excelentes, porque vocês fazem para Deus com amor, com dedicação, e que a bênção do Senhor continue sobre a vida de vocês. Amém? Vamos à palavra do Senhor também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31. Só lembrando a igreja que na quarta-feira, às 19h30, nosso culto de ensino. Quarta-feira próxima, segunda-feira, amanhã, eu acredito que tem o Enganjaê, com jovens, né? Estará acontecendo em Enganjaê. No domingo próximo, temos escola bíblica e à noite, culto de jovens, né? Então, compartilhem, esteja aqui adorando ao Senhor, né? E estaremos em oração pelos nossos irmãos que hoje não puderam estar. Estão alguns em comemorações, né, desse dia, e nós estamos aqui comemorando o nosso culto, a nossa adoração ao nosso Rei. E você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte, igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A igreja pode repetir? 1, 2, 3. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor. Aqui não é outro lugar senão a casa do nosso Senhor. E nessa noite, nós viemos prestar a nossa adoração ao nosso Rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, queridos, nessa noite, nós lemos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31, que vai dizer que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa na nossa vida, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo: glorificar a Deus. Eu tenho certeza que você saiu da tua casa nessa noite, você está aqui junto com os teus irmãos, com essa igreja, com a tua família na fé, com um propósito: glorificar a Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, e em tudo nós devemos exaltar o nome santo do nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós fomos criados com um objetivo. Nós não somos obra do acaso. Você não veio a este mundo por acaso. Você não foi gerado no ventre da tua mãe por acaso. Os teus pais te conceberam dentro do seio do lar familiar, porque Deus projetou, Deus te escolheu, Deus te chamou para vir a este mundo. Para quê? Para que nós possamos, através das nossas vidas, glorificar a Deus. O Catecismo de Westminster vai falar que o fim de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o nosso objetivo nessa vida, o nosso sentido de vida, ele é glorificar a Deus. É para que Deus seja exaltado através das minhas atitudes, é para que Deus seja exaltado através das minhas decisões, é para que Deus seja exaltado através do meu testemunho, é para que em tudo Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém, igreja? Então faça para Deus, né? Então tudo que nós vamos fazer para Deus agora tem um objetivo, é para o glorificarmos. Então nós devemos entender que as nossas motivações, dos nossos corações,
ela não pode ser uma motivação para autopromoção. A motivação do meu coração, ela não pode ser uma motivação pecaminosa, porque a minha vida, ela está agora debaixo da mão de Deus, e tudo que eu faço para a glória dele. Então nós devemos estar com os nossos corações voltados, totalmente inclinados para Deus, mesmo sabendo que o nosso coração, ele é corrupto, mesmo sabendo que o nosso coração, ele é inclinado para as coisas dessa carne. Mas nós devemos falar como o salmista Davi: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Creia, acredita, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei, porque ainda eu o glorificarei, porque ainda eu exaltarei a Deus. E tem hora que nós nos deparamos em situações desta forma, que a nossa alma, ela está perturbada, que o nosso coração, as nossas inclinações, elas estão indo contrária à vontade de Deus. Mas o salmista Davi olha para dentro de si e faz um questionamento, e se questiona: alma, por que você está abatida? Alma, por que você está ansiosa? Alma, por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, descansa em Deus, que as nossas motivações sejam para a glória de Deus, porque ainda nós o louvaremos a Ele. Amém, igreja? Então, a motivação do nosso coração tem que ser uma motivação voltada para a glória de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele, no texto de João, capítulo de número 4, verso de número 23, Jesus vai falar com uma mulher samaritana. E dentro desse contexto, Jesus vai dizer, a partir do verso 23 e 24, vai dizer: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso de número 24, Deus é espírito, e portanto, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus está à procura de pessoas, de homens e mulheres, que o seu coração não veio aqui para ser um consumista de um culto, mas Deus está à procura de homens e mulheres que o seu coração está aqui para o adorá-lo em espírito, em verdade, com total entrega a Deus, com total devoção a Deus, porque a nossa vida é para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, eu quero tratar com a igreja hoje sobre a necessidade de não nos tornarmos consumidores de culto. Toda esta introdução é para trazer a nós o entendimento que nós não viemos a este encontro, nós não saímos das nossas casas, nós não nos reunimos aqui se não for com um único objetivo: que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Nós já trabalhamos 4 tripés da igreja, como a igreja deve ser fortalecida, alicerçada. Primeiro, no ensino, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão, aonde a igreja está estabelecida. E quarto, nas orações. Então aqui está instituída a igreja do Senhor, a reunião dos santos, a família de Deus. Nós somos os filhos do Senhor, e nós nos reunimos, estamos juntos aqui com um objetivo: que as nossas motivações, que tudo o que façamos seja para glorificar a Deus. Amém? Então Deus é glorificado em nossa vida quando a motivação dos nossos corações não é sobre mim, mas é sobre Ele. Não é sobre as minhas necessidades,
mas é sobre a palavra dele, sobre a necessidade que a palavra dele estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, eu tiro eu tiro a minha vontade, agora eu coloco Deus no centro de todas as coisas. É como João Batista diz: agora convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça na minha adoração, na minha vida, em tudo que eu faça, da forma que eu venho agir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, eu quero tratar nesse tópico a diferença entre participar ativamente do culto como adorador versus assistir passivamente como um consumidor, que é algo muito relevante hoje. Esse assunto é algo muito relevante hoje para as nossas igrejas, porque o cenário atual que nós temos nos deparado são pessoas que estão indo aos templos, às igrejas, aos cultos, para consumir, serem consumistas de um ajuntamento. Pastor, consumista em que perspectiva? Sendo que a palavra de Deus vai nos dizer que nós viemos aqui para o adorá-lo. Nós não devemos ser consumistas, mas nós devemos ser adoradores. Será que o Senhor Jesus nessa noite vai encontrar um adorador aqui, adorando a Ele em espírito e em verdade? Porque o objetivo do culto é esse, Ele está à procura. Ele está à procura, e quando nós viemos aqui, nós viemos com um compromisso não de sermos satisfeitos às nossas necessidades, mas nós viemos com um compromisso de sermos achados por Ele, e sermos cheios dEle, e termos a presença dEle nas nossas vidas, para que através da minha vida eu o glorifique em tudo, porque tudo é para a glória do nosso Deus. Amém? Então, primeiro, o que é ser um consumidor de um culto? O que é ser? São pessoas que vão ao culto esperando receber algo, né? Já viu aquelas pessoas que saem: hoje eu estou indo para a igreja porque eu vou receber algo poderoso, algo que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história. Meus irmãos, culto não é receber, culto é entregar, culto é ofertar, culto é falar: o sacrifício sou eu. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Deus estabelece o culto, como era feito o culto, nós vamos olhar os rituais levíticos de como seria o templo e como o povo chegaria diante de Deus para adorá-lo. Meu irmão, eles não podiam chegar de mãos vazias. Eles chegavam ali para falar: a Deus, eu que deveria morrer, mas pela graça do Senhor, porque o Senhor orientou dessa forma, eu trouxe um animal. Agora eu vou entregar um animal que me custou, que custou caro, porque a primícia era o melhor, não era de qualquer forma. Eles traziam aquele animal e o entregavam ali como sacrifício, entrega, culto a Deus. Então, meu irmão, estamos totalmente equivocados se culto é um lugar que você sente arrepio, se culto é um lugar que você veio para receber algo. Não, meu irmão, culto é o lugar onde nós viemos oferecer, como o apóstolo Paulo em Romanos 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Ele trazendo à igreja a responsabilidade, ele clamando à igreja, ele falando aos irmãos de Roma, dizendo: meus irmãos, eu clamo a vocês, eu rogo a vocês, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o sacrifício somos nós, é a nossa vida, é tudo que temos, tudo que somos, é para a glória dEle, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, tudo para que Deus seja glorificado. Esse é o culto a Deus. Não é o que nós estamos vendo em muitos lugares. Pessoas que vão para lugares e têm a necessidade de sentir arrepios,
calafrios, tem a necessidade de o seu coração, o seu emocional ser movimentado. E vemos isso nos nossos dias atuais. Então, o culto do consumismo, o culto de consumidor, são pessoas que vão ao culto por um objetivo de uma boa música, por uma palavra motivacional. Você é mais que vencedor, tudo vai dar certo. Eu determino. São jargões usados. Eu vou liberar uma palavra, eu profetizo. São jargões que motivam. Jargões que geram um emocional, né, um clima de emoção que nos envolve. Sendo que a palavra de Deus, ela não está em momento nenhum trazendo essas palavras para nos emocionar, mas sim para nos confrontar, porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, para que nós possamos mudar de vida, termos uma vida voltada e devotada a Deus. Essa é a verdade da palavra. É o que nós precisamos nos nossos dias. Então nós temos vistos ambientes agradáveis voltados para o homem, jogo de luz, né? É um ambiente mais escuro, que vai levar o pessoal a sentir um clima, uma sensação diferente, as luzes mais baixas, né? Para criar todo um ambiente, toda uma técnica para envolver as pessoas nesses ambientes. Meus irmãos, mas nós não estamos aqui comprometidos com boa música, com palavras motivacionais, com ambiente agradável. Nós estamos comprometidos em adorar a Deus. E se você veio adorá-lo, você tem a oportunidade de nessa noite dizer a Ele: Senhor, a minha vida é um sacrifício a Ti. A minha casa, a minha família é um sacrifício ao Senhor. Então as pessoas hoje, elas avaliam culto como um serviço prestado, como se fosse clientes. Se a música não for boa, se a pregação não me tocar, se não tiver uma palavra de profecia referida a mim, de revelação, eu não volto. Aquele ambiente não é mais para mim. Eu vou procurar outro lugar. Pessoas que não têm mais desejo de estar no lugar por adoração a Deus, entendendo que a nossa vida, ela é para a glória de Deus. Nós que devemos entregar o nosso culto a Deus. Amém? Então, elas avaliam. São pessoas que dão notas, que avaliam, são júris de um culto. Como se fosse um cliente. Critica mais do que participa. Hoje o louvor não me tocou, a pregação estava fraca. Hoje não foi um dia bom. Sai do culto, sai dos encontros, e ao invés, meu irmão, de o que eu preciso fazer para me entregar um culto melhor a Deus? O que eu preciso fazer para me chegar na igreja mais fortalecido, mais alimentado, preparar uma palavra, preparar um louvor, me fortalecer em Deus, fortalecer minha família, fortalecer meus filhos, ser fiel de como eu administro as finanças, como os recursos que Deus tem colocado em minhas mãos, né? Ao invés de olharmos para dentro de nós mesmos, procuramos erros, procuramos dificuldades que estamos procurando no ambiente onde está sendo realizado o culto a Deus. Colocamos nota no louvor, colocamos nota na ministração, colocamos nota na saudação que o irmão trouxe, colocamos nota de tudo que é realizado, apresentado a Deus no culto. Somos consumistas. Sendo que a palavra de Deus nos chama para sermos o próprio sacrifício. Amém, igreja? Então nós viemos aqui entregar. Lembre-se disso. Quando você vem à igreja, quando nós saímos para vir a um culto a Deus, nós viemos aqui
entregar a nossa vida em sacrifício vivo, mas também santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. Você e eu somos um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, nós somos o corpo, Jesus é o cabeça da igreja, nós estamos inseridos nesse corpo e nós estamos aqui todos os dias trabalhando, fazendo, atuando para que o corpo de Cristo, para que a igreja de Cristo avance cada dia mais, com o objetivo que o reino de Deus cresça, que ele cresça. Amém? Então, queridos, são interpretações equivocadas que muitas das vezes temos sobre o que é cultuar a Deus, sobre o que é estar na igreja, porque vemos sendo difundido isso no meio da cristandade. Ei, você precisa ir no culto, porque lá no culto você vai receber uma bênção, você vai receber uma vitória, tua vida nunca mais vai ser a mesma, Deus vai mudar a tua história. Geralmente são jargões que são usados para convidar pessoas para vir à igreja. E, querido, o culto é termos o entendimento que nós vamos para sermos feridos pela palavra, confrontados pela palavra, tocados pela palavra, para sermos moídos pela palavra e cada dia mais andarmos em santidade com Deus. Agora quer dizer que Deus, pastor, então não vai dar vitória, não vai dar a bênção? Meu irmão, o que Ele faz a mais é por graça e por misericórdia. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é um Deus misericordioso, que cuida, que zela, que vela e que age no meio da igreja, que age na minha e na sua vida, que nos abençoa, que nos prospera, que cuida de nós nos mínimos detalhes, por graça. Mas não quer dizer que Deus está preso aos nossos caprichos, às nossas vontades, às nossas petições, porque muitas das vezes buscamos a Deus só pelo que Ele oferece, mas não com uma vida totalmente devotada, entregue, totalmente dada a Deus. E temos visto isso nos nossos dias. Segundo, o chamado bíblico é para adorarmos, não consumo. Deus procura adoradores e não consumidores. Deus procura adoradores. João 4:23, nós lemos, verso anterior. Mas a hora vem, e agora é, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o assim o adorem. Jesus vem ao mundo e vai dizer agora, o reino de Deus é estabelecido. Agora, a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas ele vai dizer que a hora é agora, a hora é hoje, a hora é nesse momento. De quê, pastor? Que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, em verdade, com uma vida totalmente entregue a Deus. Porque o Pai está procurando adoradores, servos, fiéis, porque Deus tem colocado talento na minha e nas tuas mãos, Deus tem colocado recurso nas minhas e nas tuas mãos. Como é que nós estamos usando os nossos recursos, os nossos talentos, os frutos que Ele pediu para nós multiplicar para o seu reino? O que nós temos feito? Meu irmão, que nós possamos de fato sermos fiéis, verdadeiros adoradores, entregar a Ele a nossa vida todos os dias, entregar o nosso melhor a Ele, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso tudo nós devemos entregar com excelência ao nosso Deus. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade nisso, naquilo outro. Meu irmão, Deus Ele chama os seus filhos
que muitas vezes não tem capacidade, mas Ele vai te capacitar, porque Ele capacita aqueles que Ele chama. E se Deus te chamou, se Deus te estabeleceu, não seja um consumidor, mas seja um adorador verdadeiro a Deus. Amém? Glória a Deus. Então o culto é sobre dar glória a Deus, não sobre a minha autossatisfação, não sobre os meus caprichos. Se você não entendeu isso ainda, querido, eu e você não entendemos isso ainda, é porque provavelmente Deus não tem sido suficiente na tua vida. Deus não tem sido suficiente nas nossas vidas. A palavra dele não tem sido suficiente. Porque, meu irmão, nós viemos aqui, lógico, para entregar o melhor louvor, para entregar a melhor adoração, para entregar a melhor palavra a Deus. Porque nós entendemos que tudo para Deus é da melhor forma, da melhor maneira. Né? Devemos entregar sempre o nosso melhor. Mas, queridos, né, não é sobre a minha autossatisfação, é sobre sermos totalmente satisfeitos nele, totalmente dependente dele. Não é por causa do emocionalismo, não é por causa do louvor que vai tocar o meu sentimento, não é por causa dessas questões, mas é por causa do nosso Deus, que é totalmente a minha primícia, totalmente o meu alvo. Ele é tudo em mim. Como a palavra de Deus diz, Ele é tudo em todos. Ele é tudo na sua igreja. Ele é quem nos preenche. Ele é quem nos satisfaz. E nele eu e você estamos totalmente satisfeitos. Só em Cristo. Não vai ser uma pirotecnia que eu vou ter que fazer aqui à frente. Não vai ser um jogo de luz. Não vai ser um ambiente de teatro, um louvor diferenciado que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Somente Deus pode transformar o coração do homem, pode te tornar satisfeito nele, porque sempre você vai querer mais, você vai querer algo diferente para saciar um desejo do teu coração. Não vai ser o suficiente enquanto Cristo não for suficiente na sua vida. Amém? Então, como ser um verdadeiro adorador, pastor? Como ser um verdadeiro adorador? Temos que ter um coração grato a Deus. Um coração grato a Deus. Um coração grato chama a atenção de Deus. Um coração grato é um coração que entende que nós merecíamos condenação, mas Ele trouxe sobre nós a salvação. Nós merecíamos perdição, mas Ele nos encheu da sua bondade, da sua paz, da sua misericórdia e nos salvou. Ele foi misericordioso comigo, Ele foi misericordioso com você, Ele foi misericordioso com a minha e com a sua casa, e por isso em Cristo nós somos salvos, e o nosso coração deve ser sempre gratos a Deus. Mas, pastor, uma pessoa que é um consumista de culto, ele nunca vai estar satisfeito. Vai ser o homem, o antigo, o velho homem ainda vai estar lá permanecendo totalmente insatisfeito. Amanhã eu quero algo diferente. Se essa igreja não me produzir algo diferente, eu não vou ficar, eu não vou. Pessoas que querem atrações, atividades, é o ativismo para me prender naquele local. A palavra Deus não é o suficiente para essas pessoas. São eternos insatisfeitos. Uma certa vez eu vi um pastor pregando, e ele falou sobre o coração humano, o coração do homem. E ele contou uma história da seguinte forma. Um dia, ele se deparou, ele de forma lúdica, ele vai falar que a escova de dente, ela estava resmungando da vida. Escova de dente, estava lá reclamando, irmã Diz, falando, meu Deus, a minha vida é muito difícil, a minha vida é muito complicada, porque eu tenho que ficar limpando a boca de todo mundo.
As pessoas me usam, né? E me limpa a boca e depois me descarta, né? E eu fico aqui parada e depois eles só me usam para ficar limpando a boca dos outros. Aí ele diz nessa história dele, ele diz que o papel higiênico olhou para a escova de dente e falou assim: "Tu já viu a minha situação? Tu já viu a minha situação?" Por quê, queridos? Somos eternos ingratos. Ingratos. Nunca a minha a situação, né, vai ser melhor do que a do outro. Né? Nós sempre vamos achar a vida do outro melhor do que a minha. Por quê? Ingratidão. Ingratidão. Devemos ser gratos a Deus, querido, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos abençoa. Os irmãos estão rindo aí, eu não consigo parar de rir, né, Iri? Mas glória a Deus, é para realmente entendermos que, meu irmão, nossa situação, muitas das vezes, era trágica, cruel, mas hoje você é um filho de Deus, você é salvo por Deus, então não reclame da vida, agradeça a Deus. Pai, obrigado, porque eu estava num estado de podridão, eu estava num estado muito pior, eu estava num estado horrível, mas o Senhor teve graça e misericórdia de mim, e me deu hoje a salvação, e hoje eu e você somos filhos de Deus e cidadão dos céus, amém? Então, como ser um verdadeiro adorador? Vá ao culto com o coração preparado para oferecer louvor, oração e comunhão a Deus. Vai a um culto onde o seu coração seja grato a Deus, onde você preste o melhor louvor, onde você presta a Deus uma adoração sincera, uma oração sincera, uma devoção sincera. Fale com seus irmãos, ame os seus irmãos, abrace, esteja ao lado, tenha comunhão uns com os outros, porque foi o mandamento de Jesus: vocês serão meus discípulos, se amarem uns aos outros. Se amarem, cuidarem uns dos outros, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então participe com reverência do culto a Deus, mesmo que o estilo e a forma não seja o que você imaginava. O que eu quero do culto hoje era um louvor diferenciado, né? A maior banda aí da atualidade, o maior pregador da atualidade, que está nas mídias sociais, que está, né, em alta aí em outros lugares, viajando o mundo, né, de grande relevância, grande repercussão na mídia. Meu irmão, mas nós não estamos aqui por causa de homens. Eu não estou aqui por causa do pastor Lúcio, você não está aqui por causa de mim. Nós não estamos aqui por causa de homens, mas nós estamos aqui para adorar o nosso Pai, para glorificar o nosso Pai, junto com quem? Junto com os nossos irmãos. Aí sim, eu estou aqui para estar com os meus irmãos, para adorar a Deus com os meus irmãos, os irmãos que Deus colocou sobre a minha vida. E quando a pessoa fala, mas eu não preciso ir na igreja, porque tem uma ramificação aí, né, de pessoas que são desigrejadas, não querem mais saber de igreja. O argumento é, mas eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus. Eu não preciso me envolver com pessoas. Eu não preciso mais me relacionar com pessoas, porque as pessoas são más, me decepcionaram. Todo o meu relacionamento, os meus relacionamentos anteriores, eu sofri decepções com pessoas. Ei, meu irmão, quando nós falamos isso, que nós não precisamos nos relacionar com os nossos irmãos, nós estamos falando que nós somos melhores que eles. Eu sou tão bom, eu sou tão top, que eu não preciso ficar mais com aquele povinho lá. Porque eles vão me magoar. Eles vão me frustrar minhas expectativas. Então, querido, quando nós fazemos isso, ou estamos com essa mentalidade totalmente deturpada, com essa mente totalmente contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala para nós amarmos, estarmos juntos, tendo comunhão uns com os outros, congregar, estar na casa de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e nas limitações de um e dos outros nossos irmãos, ajudar
cuidando, fortalecendo, levando os nossos irmãos cada dia mais a uma maturidade espiritual, abençoando a igreja, fortalecendo a igreja para a glória de Deus. Amém? Então qual é o conselho, pastor, que o Senhor me dá sobre o culto? Sobre eu deixar de ser um consumidor de culto e me tornar sempre um adorador a Deus. Meu irmão, ore, sirva, contribua, encoraje os demais, cuide da igreja. Você pode ter um contato com uma pessoa que eu, pastor, não tenho, e você vai chegar lá e Deus vai te usar para abençoar aquela pessoa, para alcançar aquela pessoa, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então sirva, não só na igreja, mas sirva de exemplo sempre, aonde você estiver. Pregue em todo tempo, abre a boca, quando for necessário, pregue com a sua vida. A palavra de Deus vai falar que nós devemos também pregar com a fala, o porquê, verbalizar. Mas tem uma frase que diz: pregue em todo tempo, fale se for necessário. Eu concordo com o pregue em todo tempo. Nós devemos, através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso agir, de como nós tratamos as coisas, Deus é glorificado em nossas vidas. Mas as pessoas também precisam entender o porquê que você faz dessa forma, o porquê que você age dessa forma, o porquê que você é diferenciado. E elas só vão saber disso quando nós abrirmos as nossas bocas e falarmos: eu sou filho de Deus. Deus me salvou, Deus entrou na minha vida, entrou na minha casa, mudou a minha história, e eu sou assim porque eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que me ama, um Deus que me abençoa, e por isso eu estou todos os dias na casa dele, não procurando perfeição, mas procurando ser um verdadeiro adorador. Amém? Então, conclusão da nossa ministração nessa noite: você tem sido um consumidor de culto ou um adorador verdadeiro, meu irmão? O que nós temos, como nós temos agido na casa do Senhor? Hoje eu te convido a cada dia mais, porque graças a Deus nessa igreja só tem verdadeiro adorador, né? Aqui não tem esse negócio de consumidor de culto, mas nós devemos entender, porque tem muitas situações que nós estamos nos deparando nos dias atuais, com amigos, parentes, pessoas que estão em lugares, ambientes, aonde o homem está sendo adorado, aonde Deus está sendo deixado de lado, aonde o culto está sendo entregue a personalidades e não a Deus. Mas nós viemos aqui, nós estamos aqui, nós somos comprometidos aqui a adorar, a engrandecer, a exaltar sempre o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então o culto não é sobre você, o culto é sobre Deus. Meus irmãos, presta atenção nisso rapidamente para finalizar. Para finalizarmos, mude sua atitude e veja como a sua vida espiritual vai crescer. Mude a atitude e veja como a vida espiritual vai crescer. Primeiro, Deus, Ele quer de nós adoração. Adoração. Mas o nosso coração, muitas das vezes, quer idolatria. Idolatria Deus abomina. Idolatria é pecado. Idolatria Deus abomina e rejeita. Primeiro mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Só que o nosso coração é pecaminoso, imperfeito, e nós muitas das vezes estabelecemos deuses no nosso coração. Nós colocamos às vezes pessoas, amigos, familiares, animais. Tem gente que o animal é mais importante do que gente, né? Como hoje a gente falou na escola bíblica, né? Tem pessoas que colocam lugares, pessoas, e colocam tudo no lugar de Deus. Ídolos do seu coração, namoro, relacionamento, colocam no lugar de Deus. Se Deus não fizer isso por mim,
Se Deus não agir, eu vou lá naquela igreja porque Deus tem que falar comigo. É uma frenesi que as pessoas têm de, Deus tem que falar, tem que... Meu irmão, a palavra de Deus está aqui. Você quer ouvir Deus falar? Abra a tua palavra e leia. Está o tempo todo aqui Deus falando. De Gênesis a Apocalipse, Deus vai falar contigo. Através da sua palavra. Mas nós estabelecemos muitas das vezes pessoas, ídolos no nosso coração. O que é um ídolo? É algo que eu coloco no lugar de adoração. É um Deus que eu admiro. Né? Eu sou ídolo do Cristiano Ronaldo. Né? Ou ele é meu ídolo, sei lá como é que fala essa questão aí. Né? Mas o pessoal usa muito isso no secular. Eu sou ídolo da banda fulano de tal. Fã, né? Fã, é o meu ídolo. É o fã, mas ele é o meu ídolo. Ele admira, né? Por quê? Por que é o ídolo? Porque aquela pessoa, ela quer ser igual àquela outra pessoa. Vocês estão entendendo aqui? O que é um ídolo? É quando eu quero ser igual a outra pessoa. Ela tem algo que eu quero dela. A voz dela é muito bonita. Eu queria a voz igual. Ou, né? Meu sonho era ter a voz igual. E aí eu coloco como um ídolo. Eu coloco ela, estabeleço ela agora e presto culto a ela. Né? Adoração a ela. O ídolo é algo que está no nosso coração. E nós colocamos vários ídolos no nosso coração. E nem Deus, meu irmão, quer ser idolatrado. Nem Deus, Ele quer ser idolatrado. Porque o que é idolatria? É quando eu adoro, quando eu idolatro, na verdade, porque eu quero receber algo em troca. E o que nós temos visto hoje é pessoas idolatrando Deus. É falando, Deus, eu vou te servir, mas se o Senhor não fizer, eu estou fora. Se o Senhor não me abençoar, vem pelas dádivas, vem pelo que Deus pode oferecer, e não por quem Ele é. E não porque nós somos servos dEle, adoradores dEle, eternos devedores dEle. Ele já fez tudo por mim e por você. E nós devemos apenas nos voltarmos a Ele e dizer, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa noite, nós possamos, cada dia mais, sermos verdadeiros adoradores. Quer comamos, quer bebamos, fazendo qualquer coisa, meu irmão, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite.